Começando então mais um papo com o seminarista. Muita alegria em estar aqui com vocês esta tarde. Para quem nos acompanha na Rádio Excelsior, nossa querida Rádio Excelsior da Bahia. E também nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Arquidiocese de Salvador. Um grandioso abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes, Pablo, todo mundo já me conhece, Paulo Ricardo. Mas antes de passar a palavra, quero mandar um abraço, porque o nosso convidado ele tem uma relação com todas essas pessoas que eu vou falar: Alexandre, Grazi, Peu, Thaísla, Ana Paula, Alain, Mardoqueide, Bruno. Então, um abraço para todos vocês, em especial agora, de maneira geral, para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Imbuí. Não é, Pablo? Verdade, Paulo. Para você que nos acompanha... Fazendo até propaganda, ó. Coisa linda essa camisa, ficou 10. Para você que nos acompanha, está começando mais um Papo com Seminarista, diretamente aqui do estúdio Clique Podcast. Hoje nós temos uma grande alegria, recebemos um convidado lá do Ceará. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. Queria mandar um abraço também todo especial para Breno Macedo. Breno Macedo, que nos acompanha o tempo todo, ele sempre fala ali, dá os toques. Muito obrigado, meu irmão, continue nos acompanhando, nos incentivando, nos motivando. Quero mandar um abraço também para todo o povo lá da minha paróquia de São José Operário. Povo bom, viu, Paulo? Mandar um abraço ao Padre Rafael, para todas as pessoas que nos acompanham, nos motivam, nos incentivam. Mas, sem mais delongas, queremos chamar agora o nosso convidado. O nosso querido Padre Marcelo. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast simples, mas super acolhedor. Muito bem, meninos. Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. É uma alegria estar com vocês nesta tarde, partilhando um pouco, né, da nossa espiritualidade, falando um pouco sobre a minha vida como sacerdote recém-ordenado, né, vivendo esse primeiro ano de ministério. Também quero abraçar de maneira muito especial todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelos vários meios de comunicação, pela Rádio Excelsior, pelo YouTube também da nossa Arquidiocese. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que seja uma tarde super agradável aqui de conversa, de troca de experiência, de partilha. Vai ser sim. Maravilha. Verdade. Padre, o senhor é um padre religioso. Antes do senhor comentar um pouco como o senhor conheceu a congregação na qual o senhor faz parte, queria saber quem é o Padre Marcelo. Isso daqui já é um bordão do nosso programa. Uma marca. É a primeira pergunta. Herbene está agora nos assistindo, ela sempre... Grace também. Grace, todo mundo fica esperando essa pergunta. Quem é o Padre Marcelo? O Padre Marcelo é um menino que sai lá do interior do estado do Ceará. Do interior mesmo, né? Eu sou filho do Ceará, filho lá do estado do Ceará, né? E de lá conheci a congregação e trilhei este caminho vocacional. Mas eu acredito que se a gente pudesse definir o Padre Marcelo, pois é um servidor. Servidor. O senhor, desde criança, já participava da igreja? Os seus pais eram católicos? Como foi esses primeiros passos? A minha família como tal, pai e mãe, nem sempre foram tão católicos. São católicos, mas aqueles católicos de não participar tanto. Até porque nós morávamos no interior muito distante, onde não tinha capela, onde não tinha igreja, né? E no interior mais vizinho, o padre, apesar de que o interior é muito grande, mas a minha paróquia, ela tem mais de 115 comunidades para um único sacerdote. Nossa. Maria! Então, ele conseguia chegar na comunidade uma vez ao ano na festa da padroeira. Então, ele chegava para celebrar os 3 últimos dias da festa da padroeira.
né? Então a gente tinha esse contato com o sacerdote neste tempo. Mas eu aprendi muito com a religiosidade da minha avó, porque diariamente ela juntava toda a família, os netos, e assim nossa casa no tempo não tinha energia, então ela nos juntava no terreiro da casa para rezar o terço, típico do povo sertanejo, das pessoas que moram no sertão, vivendo assim uma espiritualidade muito simples, mas uma espiritualidade muito bonita, muito verdadeira, e isso foi me colocando nesse caminho da igreja. Aí foi o tempo que a gente mudamos para o povoado, e já no povoado tinha a igreja. E aí eu comecei a frequentar a catequese, e frequentando a catequese com esses ensinamentos próprios da minha casa, a minha avó com a simplicidade, sem nenhum tipo de leitura, mas uma mulher de muita fé. Então, eu frequentando a catequese, e eu sempre dizia para a minha catequista, assim, eu quero ser catequista também. Então, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, por volta de 11 anos, eu não podia ser catequista ainda, mas eu ia todo dia, eu ia ajudar ela, todo domingo eu ia ajudar ela com os outros meninos da catequese, até que me tornei catequista, e aí começou a minha história junto com a igreja, junto com a comunidade, né? Eu sempre costumo dizer que a minha vocação nasceu no coração da comunidade como um tal. Não foi assim, essa vocação no seio muito familiar, mas na comunidade mesmo. Muito importante, né? A presença, essa participação da comunidade, porque é na comunidade onde surgem muitas vocações, ou desabrocham ali, né? As pessoas vão, de certa forma, percebendo, sentindo a vontade de cada vez mais se engajar ali, querendo dar, servir cada... mais. É verdade, o senhor falou, né? Uma definição boa para o Padre Marcelo é um servidor. E esse desejo foi criando dentro do coração do Senhor e crescendo cada vez mais. E o Senhor faz parte da Congregação de Jesus e Maria, mais conhecido como os Padres Eudistas. Como eram os padres lá que acompanhavam a comunidade, esse padre que ia uma vez ao ano, ou como foi que o Senhor conheceu? Bom, antes de tudo, a minha avó, muito religiosa, e lá existe uma cidade chamada Canindé. E nesse Canindé existe o maior santuário franciscano das Américas, né? Perdendo em tamanho e quantidade simplesmente para o Santuário de São Francisco de Assis, em Assis, na Itália. Então, fora da Itália, esse é o maior santuário franciscano no mundo, onde milhares e milhares de peregrinos durante o ano todo vão para Canindé, para a Basílica de São Francisco. E o meu povoado não era diferente quando no Natal muitas pessoas iam, nós saímos em romaria para Canindé, e quando eu chegava em Canindé pequenininho com a minha avó, então eu via os frades franciscanos e eu dizia assim, eu quero ser franciscano, eu quero ser franciscano, né? E aí no final das contas, quando chegou o tempo que eu tinha me decidido para, assim, eu vou buscar os franciscanos para entrar no seminário, né? Eu já estava com 17, 18 anos, e eu venho de uma família muito simples que nós somos 7 irmãos. Somos 7 irmãos. Meu pai era viúvo, casou com a minha mãe, e ele teve 7 filhos com ela. Mas a minha família é extremamente maior, porque quando meu pai viúvo, ele já trazia os seus filhos, né? Com ele ainda estava 4, mas desses 4, né, que foram terminados de ser criados pela minha mãe, mas já tinham outros. Então nós somos, num total de irmãos, nós somos 16, mas que nós conhecemos mesmo, que eu conheço são 11. Os 4 que ele chegou com ele e os 7 que são da minha mãe. Desses 7 irmãos, devido às dificuldades e tudo,
só eu consegui e só eu queria assim estudar, porque eu queria ser padre, então eu estudava. Os meus outros irmãos nunca conseguiram terminar nem o ensino fundamental. E aí, nisso eu fui, quando chegou o momento de querer entrar para o seminário, por volta de 18 anos, então acontece que meu pai faleceu. Então ficou a minha mãe, e minha mãe, ela trabalhava, nós trabalhávamos na roça, todo mundo, e minha mãe, além de trabalhar na roça, minha mãe trabalhava nas casas, lavava roupa, essa coisa, para nos ajudar nas casas das pessoas. Então, nesse momento, não deu para ir para o seminário, não deu para entrar, porque eu comecei também, eu fazia um curso de pedagogia a nível normal. Nesse tempo, surgiu no Ceará as escolas profissionalizantes. Ao invés de você fazer o ensino médio, você fazia um curso profissionalizante, que era chamado curso normal, pedagógico. E quando você terminava, você tinha um diploma que lhe dava direito a ensinar crianças até o 4º ano. Era como se fosse o magistério? Era o magistério, o antigo magistério. Então, eu estava fazendo o magistério e devido a tantas dificuldades, então eu disse, eu preciso trabalhar como professor no município para poder ajudar em casa. E isso foi passando, e eu deixei de lado a vocação. Por isso que também na igreja eu poderia ser chamado de vocação tardia, porque eu já entrei no seminário já depois dos 25 anos. Porque eu primeiro fui trabalhar, organizei, aí trabalhei, organizei a vida da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, comecei a trabalhar mais em prol da família. E aí, quando tudo estava mais ou menos organizado, aí caiu de novo aquele vazio existencial. Eu, professor, concursado, já tinha feito pedagogia, já tinha feito história, já tinha feito pós-graduação, tinha feito enfermagem, trabalhava no hospital, enfermagem também, trabalhava na escola, e me veio várias formações. E me veio aquele vazio existencial. Aí como eu gostei de trabalhar muito pela família, muito família, aí depois me veio aquela pergunta que às vezes parece até ser uma pergunta filosófica, que não encontrava resposta. E eu? O que eu fiz por mim? O que eu vou fazer por mim? Eu, um jovem, solteiro, trabalhando com um bom salário, porque eu trabalhava como professor concursado, tinha passado em concurso público, assumi em 2 municípios diferentes, 2 horários diferentes, concursado como professor, e trabalhava no hospital. Só trabalhava na escola de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, eu ia para plantão no hospital, numa terceira cidade, que era a cidade que ficava em cima da serra. Então, depois disso, me veio aquele vazio. E por mim? O que eu fiz por mim? O que eu vou fazer por mim? Hoje, a gente continua vivendo como pobre, mas a gente tem uma boa casa, tem um bom salário e tudo, mas faltava algo. Então eu busquei a responder a minha vocação. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um diretor espiritual. E nessa direção espiritual, né, com um padre amigo, e eu dizia assim, não, mas eu já com 26 anos, como é que eu vou entrar no seminário? Eu acho que já não dá mais e tudo. E como no interior, a gente tem muito esse devocional do coração de Jesus. A primeira sexta-feira do mês, uma vez por ano, o quadro do coração de Jesus é introduzido na casa, sobretudo na casa do sertanejo, né? Porque ele não é um rito como tal, não precisa tanto da presença do sacerdócio, é mais uma devoção popular que se estende pelo sertão. Então, essa devoção ao coração de Jesus, e conversando com o padre, eu dizia, eu preciso buscar uma comunidade que tenha a espiritualidade do coração de Jesus. Mas como? A internet nesse tempo não era o auge que é hoje, mas a gente tinha já o contato com a internet, essa coisa já ainda era na era do Facebook, mas tínhamos muitas coisas. Blog. Isso. Então, eu conheci os padres eudistas. Na nossa comunidade não estavam os padres religiosos.
né, eudistas, mas estavam os padres sacramentinos, né, que a espiritualidade é outra. Então eu buscava na internet congregações com a espiritualidade do coração de Jesus e Maria por essa proximidade. Então me aparecia vários. 2 delas me chamou a atenção, que foi os sacerdotes do coração de Jesus, conhecido como os padres deonianos, fundados por Padre Deon, e os sacerdotes, né, eudistas, que era a congregação de Jesus e Maria, os padres eudistas, fundados por São João Wildes. Aí Rapaz, que interessante. é uma história longa e mostra o interesse do Senhor. Não foi algo dado de mão beijada, não, né? Não, uma escolha assim a partir de um discernimento, uma procura, uma busca intensa. E aí o senhor conheceu, decidiu pela congregação de Jesus e Maria, os padres eudistas. É interessante como é preciso a gente ter sempre assim, olhar o agir de Deus na nossa vida, porque às vezes a gente faz tantas coisas e não para um pouco para olhar esse agir, essa manifestação de Deus. Que fiz eu? Eu comecei a buscar os padres e apareceu o coração de Jesus, a congregação de Jesus e Maria. Então eu mandei um e-mail, no e-mail que aparecia, eu mandei um e-mail, já não tinha essa facilidade do WhatsApp, eu mandei um e-mail uns 10 anos atrás para a congregação de Jesus e Maria. Só que se passou 1 mês, 2 meses, nos primeiros 6 meses, e a congregação nunca me respondeu. A congregação de Jesus e Maria nunca me respondeu. Então aí eu fui e disse, eu acho que... Porque antes, no e-mail, a gente tinha que contar um pouco da nossa história. História vocacional. A história vocacional. Mesmo sem nenhum acompanhamento vocacional diretamente na comunidade, se pedia que a gente contasse um pouco da nossa história. Então eu escrevi a carta e contei um pouco da minha história, dizendo onde era, o que fazia, essa coisa toda. E não recebi Nenhuma 8 meses. resposta. Não recebi uma resposta. 8 meses. Aí me veio os sacerdotes do coração de Jesus, dos padres deonianos. Eu peguei esta mesma carta que já estava, feita há 6 meses atrás, mudei os direcionamentos da carta e enviei para a congregação, porque também era uma congregação de espiritualidade do coração de Jesus, mas é uma espiritualidade mais oblativa, uma espiritualidade mais de adoração, uma espiritualidade que trabalhava muito que é no surgimento da Revolução Industrial. Então, Padre Deon, que trabalhava muito com os operários das fábricas, essa coisa toda, e na espiritualidade do coração de Jesus. E então, quando foi com 2 semanas, o padre promotor vocacional me respondeu. Rápido, né? Rápido. Que contraste. Aí eu fui dizer assim, então, pois esses me querem. Então, comecei o contato com os padres, fiz o processo vocacional, fui para a casa deles em Recife, fui para Recife para o encontro vocacional, depois voltei para o encontro definitivo e fui aceito na congregação dos padres deonianos. Então, fui morar em João Pessoa, deixei tudo, deixei trabalho, deixei tudo. Fui morar em João Pessoa e um fato interessante, que pela comodidade que eu tinha em casa, quando eu saí, geralmente quando a gente sai do interior, as mães são muito assim apegadas. Mãe é sempre apegada com o filho. Então, quando eu saí, um fato interessante é que minha mãe, quando o padre promotor vocacional foi de Fortaleza a 6 horas de viagem lá no meu distrito me buscar em casa, porque queria conhecer minha família e tudo. Quando eu saí, no terreiro da casa, quando eu saí, teve a missa à noite. Quando foi no dia seguinte, a gente saiu, o padre foi se hospedar lá em casa. Aí minha mãe, eu achando estranho, porque minha mãe não chorou, minha mãe não fez nada. Aí quando eu ia sair, minha mãe foi dizer assim, eu não vou chorar porque eu sei que você não vai ficar lá 1 mês e vai voltar. Meu Deus! Ela dizia assim, você não vai ficar 1 mês e vai voltar
pela estrutura que eu tinha lá, pelos esforços que eu tinha, pelo trabalho, essa correria, trabalho, escola, hospital, igreja. A rotina muito, eu não saía muito, a rotina era essa. Aí eu disse, pode, tá bom, vamos lá. Aí fui para Recife, morei em Olinda e Recife. Não, primeiro morei em João Pessoa, fiz propedêutico, depois fui para Olinda e Recife, comecei filosofia e tudo. E quando foi nos primeiros 6 meses que eu voltei em casa, aí minha mãe viu que esse chamado era verdadeiro, e aí sim que foi a despedida, que não aconteceu da primeira vez, aquele show, Se aquela acabou. coisa toda, né? Tadinha. Foi assim, bem interessante isso, porque ela não acreditava, e depois que ela veio, né, ver isso com outros olhos e acreditar. Aí morei no Olinda e Recife, fiz até o 2º ano de filosofia, e depois, quando eu estava em Olinda e Recife, no 2º ano de filosofia, um padre da Congregação de Jesus e Maria entrou em contato comigo, dizendo que, como eu tinha conversado com daquela mensagem ainda. Daquela mensagem. Porque aí eu entrei em contato com eles pelo Facebook deles, e aí eles me mandaram um e-mail para mim mandar o e-mail. Quando foi com 2, quase 3 anos, o padre disse assim, olha, a gente até hoje espera o seu e-mail e você nunca mandou. Tá vendo? Aí eu disse, não, padre, eu mandei o e-mail, inclusive eu já estou em outra comunidade, e aí eu disse assim, confesso para o senhor que eu estava apaixonado pela comunidade de vocês, porque antes de entrar, eu estudei um pouco sobre São João Eudes e fiquei apaixonado pelo homem missionário, caridoso, a sua proximidade com os pobres, o evangelho, aquela coisa toda da espiritualidade. Aí ele foi e disse, não, a gente nunca recebeu esta sua carta. Poxa. Aí eu disse, padre, eu mandei, padre, tá aqui o e-mail. Quando eu tirei uma foto do e-mail, mandei para ele. Aí ele disse assim, ele tinha me mandado o e-mail errado. Ele tinha mandado e-mails, no e-mail tinha eudistas.br. Aí era eudistas.com.br. E eu mandei para esse e-mail e não me acusou que esse e-mail estava errado nem nada. Foi para algum lugar. E aí ele disse, não, o e-mail certo é esse. E aí começou esse tormento na minha vida de novo. Esse padre dizendo, olha, o seu chamado é aqui, que não sei o quê, você gosta da espiritualidade. E comecei a conversar com o padre, e dentro do seminário conversava. Eu tinha um contato muito bom com o meu reitor dos Deonianos, que até hoje a gente é amigo. Então, e eu falava para ele, olha, estou começando a entrar numa crise vocacional dentro do seminário. E eu disse, meu Deus, geralmente você está numa crise vocacional, é para sair do seminário. Eu comecei uma crise vocacional dentro do seminário com um choque de carisma. Se era esse carisma que realmente eu me identificava, aquela coisa toda. E nisso a gente passou 6 meses, eu conversando com os padres eudistas, mas ao mesmo tempo conversando com o meu reitor. E ele muito amigo, muito aberto e tudo. E quando foi no mês de novembro, terminando o ano, aí eu fui e disse, padre, eu não sei se eu estou fazendo, estou aqui em dúvida ainda se estou fazendo a coisa certa, mas eu vou para o seminário dos padres eudistas. E aí ele conversou comigo e tudo, e disse que eu tinha vocação, que me apoiava, que me dava as cartas, que ele mesmo ligou para o outro reitor e disse, acolha o rapaz, acolha o jovem. Então eles mesmos ligaram, eu já saí diretamente do seminário dos padres deonianos, fui para as férias em casa e já voltei para os padres eudistas. E até hoje estou aqui. Rapaz, um longo percurso. Rapaz, quem olha assim não pensa que já rodou tanto. Ô padre, quando o senhor chegou nos eudistas, como foi então esse... Porque mesmo que o carisma seja o Sagrado Coração de Jesus, essa espiritualidade, mas tem as vivências diferentes. E o senhor já tinha 3 anos, não foi? Já nos deonianos. Como foi esse choque de o senhor chegar lá tudo novo, de novo, viver tudo novamente? Claro, é sempre uma adaptação, né?
O carisma, por mais que seja o coração de Jesus, a espiritualidade do coração de Jesus, do coração de Maria, o carisma é específico. E isso me chamava a atenção porque a minha vida toda foi sendo professor lá no meu distrito. Então, o carisma dos padres eudistas é a missão e a formação. Então, já tive aí uma compatibilidade muito grande com o carisma da formação de sacerdotes, formação nos seminários, formação do povo de Deus nas paróquias. Então eu fui me adaptando, que já não era mais o carisma dos padres deonianos, né? Que já era mais um carisma missionário também, mais um carisma de adoração, um carisma paroquial, um carisma de paróquia. E já nos eudistas tinha esse carisma da missão, o carisma da formação e da formação como um todo, né? Não só a formação dos padres, como é o fundamental, como está aí no cerne da congregação e seminarista, mas a formação do povo de Deus e a espiritualidade encarnada na história e na realidade de onde a congregação está. Quando São João Eudes funda a congregação, ele funda a congregação encarnada na história e na realidade. Assim que, aonde estão os padres eudistas, nós nos adaptamos muito bem com o trabalho desenvolvido nas mais diversos lugares e regiões aonde estamos. Nós vamos nos adequando sem perder aquilo que é o centro do nosso carisma, que é formação e missão. Mas nós conseguimos trabalhar e dialogar, né? Porque aqui é uma coisa interessante também, porque a congregação de Jesus e Maria, essas comunidades que nascem no século XVII são conhecidas como congregação. Mas para a Santa Sé, nós não somos uma congregação, nós somos um instituto de vida apostólica. Basicamente, todos aqueles grandes santos do século XVII fundam Instituto de Vida Apostólica. O que seria isso na nossa linguagem? É uma comunidade que transita entre o meio religioso, dialoga com o meio religioso, porque não fazem votos, né? Mas vive os conselhos evangélicos, vive em comunidade, não pode viver sozinho nas paróquias, tem que estar sempre na comunidade de irmãos e, ao mesmo tempo, transita no mundo diocesano, porque são amigos dos diocesanos, tem uma espiritualidade muito parecida, uma missão muito parecida, mas nós somos um instituto de vida apostólica de decreto pontifício, que é a mesma coisa que acontece com os padres vicentinos, os padres lazaristas, estigmatinos, joseleitos. Então, são essas comunidades que nascem aí, são o Instituto de Vida Apostólica, reconhecido pela a Santa Sé. Isso é interessante saber também, porque para mim é uma novidade, eu não sabia. No direito canônico também, tem todas essas divisões. Eu conheci um pouquinho porque a minha comunidade é uma sociedade privada de fiéis, né? Uhum. A comunidade Cidade Santa. Então, tem toda essa diferença pública ou privada de fiéis, de leigos, vamos dizer assim. O instituto que o senhor fala agora é só de vida sacerdotal. Sim, agora sim. Entendi. Mas no início da congregação, nós tínhamos também os irmãos leigos. Inclusive, na nossa província, nós ainda temos um irmão que mora em nossa casa de idosos em Medellín, na Colômbia. Ele tem 84 anos, por aí 85 anos, né? Porque tem a opção de você, depois que faz toda a formação, no nosso caso, faz filosofia, faz teologia, você faz a opção de querer ou não ser ordenado e pode viver como irmão leigo. Mas nós somos uma das únicas províncias que ainda tem um irmão, né? Já essas novas gerações, já todas pedem para serem ordenados, até para uma resposta da missão, né? Pela carência de sacerdotes nos tantos lugares onde nós estamos, pela nossa missão em tantos lugares, precisamos dos sacerdotes. Então, nós temos já basicamente todos ordenados, mas no passado se podia ter os irmãos e a gente teve muito tempo os irmãos na comunidade. Interessante.
O senhor é um padre jovem. Quanto tempo de ordenado? Hoje eu tenho um ano de ordenado. Um ano, é isso? Um ano de ordenado. Me lembro que eu fui na ordenação diaconal do senhor. Assim, para um padre jovem, no mundo atual, esse mundo, essa loucura, né, que nós vivemos, este mundo. O senhor ali na paróquia de Aparecida, o senhor trabalha muito com as vocações. Como está sendo esse trabalho? Quais são os desafios? Assim, o que o senhor espera assim criar? Porque tem algo muito interessante. O nosso podcast também tem esse objetivo: criar uma cultura vocacional aqui na nossa arquidiocese, onde possa esse tema vocacional, sobre vocação, possa ser falado, discutido, dialogado em todos os lugares, nos ambientes familiares. A gente quebrar um pouco desse tabu, né, Paulo? De vocação só pode ser falado na pastoral vocacional em si. Eu vejo assim o senhor muito engajado. O senhor fez uma feira vocacional muito linda ali, muita gente, muito jovem. Eu queria saber do senhor um pouco como é esse trabalho. O que o senhor espera assim também com este trabalho vocacional? Esse trabalho vocacional, primeiro, depois, eu estando diácono, nós pertencemos à província de Colômbia. Aqui, a nossa comunidade, nós não temos uma província no Brasil. A província de Colômbia é uma província muito grande, compreende 7 países da América Latina. E um dos países somos nós, o Brasil. E eu sou o promotor vocacional da congregação aqui no Brasil. Então, toca a mim trabalhar com as vocações. E eu tenho trabalhado muito com a equipe vocacional da província e tenho me envolvido muito também com o SAV da Arquidiocese. Serviço de animação vocacional. O serviço de animação vocacional, porque aonde está os padres eudistas, nós buscamos, nas dioceses onde estamos, prestar algum serviço à diocese, colaborar à diocese, seja no seminário, seja na parte vocacional. Então eu estou junto com a equipe daqui e a gente vem trabalhando muito, né, sobretudo esse pedido do Papa Francisco, para desenvolver uma cultura vocacional, né, a comunidades como celeiros de vocação, né, a paróquia como lugar de vocação, a família como lugar de vocação. E a gente vem tentando desmistificar muito essa coisa de que a vocação é para ser padre e é para ser freira. Então nós estamos muito. O intuito da feira vocacional, que a gente faz todo ano lá no Imbuí, é exatamente esse: apresentar a vida religiosa, apresentar os leigos consagrados, apresentar os trabalhos pastorais das paróquias, mas, sobretudo, eu estou trabalhando a pastoral vocacional numa outra perspectiva. Aquilo que é vocação específica, nós acolhemos, nós ajudamos, seja ela diocesana, seja ela para a vida religiosa, seja ela para nós. Então, a minha compreensão de pastoral vocacional é que as vocações são da igreja para a igreja. Para mim, não importa se o rapaz vai ser diocesano, se vai ser de outra congregação, se vai ser da nossa. O importante é colaborar, é ajudar para que ele se faça um bom discernimento vocacional e se encontre. E nisso também as vocações como um todo. Por isso a feira vocacional é muito mista. Porque eu sempre digo, olha, aqui a gente não está buscando simplesmente rapazes ou moças, padres ou freiras. Nós estamos querendo proporcionar um ambiente para que os jovens tenham um encontro com Jesus Cristo, porque só nos encontrando com Jesus Cristo nós vamos entender qual é a nossa verdadeira vocação. Porque, claro, a primeira vocação é a vocação à santidade. Isso já deve estar claro no nosso coração. Mas a pastoral vocacional tem um intuito, pelo menos na minha perspectiva, no meu olhar, na minha visão, a pastoral vocacional tem um intuito de ajudar esses jovens, né? Como esses jovens que são tão vulneráveis, que são tão de vidro, né? Essas vocações que são tão de vidro, a descobrirem qual é a sua vocação na vida.
né? Pois se temos os jovens que têm a vocação ao matrimônio, bendito seja Deus, vamos ajudar. Como é que a gente pode colaborar para que esse jovem cada vez mais se firme na sua vocação, entenda qual é o seu lugar no mundo? E eu acho que toda pastoral vocacional deveria trabalhar sim, né? A gente não pode estar pensando, a vocação é para ser padre, a vocação, existem outras vocações, e interessante que todas essas vocações cabem na Igreja Católica. Todas essas vocações cabem na Igreja de Cristo. Afinal, todas elas formam o grande corpo místico de Cristo. Por isso, eu entendo muito a pastoral vocacional como o lugar do discernimento, o lugar do encontro. E aí, nesse encontro, aí nós vamos apoiar o jovem, a jovem, a fazer um discernimento sério, a fazer um discernimento também a partir da espiritualidade, a partir da oração, né? E lhe conto que é muito difícil. Pastoral vocacional, na atualidade, para mim, eu acho que é um desafio muito grande da igreja. Porque quando você fala em pastoral vocacional, está subentendido no coração dos jovens e ele sai correndo para todo lado. É para ser freira, Deus me livre, não tenho vocação. É para ser padre. É isso mesmo. Fico assim assustado porque acho que é para ser padre, né? Então, a gente vem tentando trazer a pastoral vocacional numa outra perspectiva. Tem muito preconceito mesmo, em todos os lugares. Em tudo que é canto. Você falar de vocação, você está falando de padre ou freira. E tem que desmistificar isso mesmo. É um trabalho bonito, mas árduo. A gente também entrevistou aqui, foi um convidado nosso, Lucas Almeida, Lucas Gonçalves. Ele da pastoral também. E ele trouxe que é um trabalho de formiguinha. Que muitas vezes, se você não estiver em Deus, volta lá, assiste esse podcast, foi muito interessante, muito mesmo. Se você não estiver em Deus, é como é um trabalho frustrante. Porque você não tem aquele retorno imediato. Como tem a pastoral, né? Eu e Paulo estamos em pastorais. Eu em uma paróquia, ele com outra, o senhor teve lá até, Padre Walter Rui, um abraço, padre. Mas o retorno lá com o povo é imediato. A gente marca uma reunião da catequese, a gente vê os olhos brilhando, a gente vê a busca das crianças, dos jovens, dos adultos. Verdade. A gente marca uma reunião com os ministros, a mesma coisa. Mas quando vai falar de vocação, às vezes um jovem que tem 15, 16 anos, só daqui a 18 anos para querer ser padre, ou só daqui a 25, 26 ou antes para poder casar. Então não é algo imediato, é algo que espera, e isso acaba frustrando. Mas que isso não deve ser barreira. Acho que a pastoral vocacional é uma pastoral visionária, que em Cristo enxerga um futuro, um belo horizonte para, como o Padre Manuel trouxe, né, o diálogo do Papa. Então, Padre, é isso. O nosso podcast ele está com uma nova modalidade. Já tem uns 3 encontros trazendo personagens que passam pela vida do nosso convidado, e a gente ousou procurar 2 da vida do senhor. Vou pedir para Lucas lançar, mas espera aí, queria mandar um abraço para Inayá e Matheus, também nos acompanham de lá do santuário. Inclusive, jogam bola, né? Matheus joga bola, o pessoal do Baba do Santuário, um grande abraço para quem nos acompanha. Mas sem mais delongas, Tereza também, minha irmã, não posso deixar de mandar, porque senão fica com ciúme. Né, Tereza? Um abraço e um beijo. Vamos lá. O primeiro personagem, olhando aqui para... É esse daí, esse. A Padre Cícero. Que esse personagem, o que essa pessoa, esse padre, representa para o senhor, Padre Marcelo? Doação. Padre Cícero é uma figura muito enigmática no Ceará. Forte. Mas uma figura forte, um homem que doou a sua vida em prol da evangelização, em prol da igreja, né? Um homem que a seu tempo teve aí tantas histórias, né, acerca da história do Padre Cícero, mas é impressionante que aquilo que é de Deus, com o tempo, na história, subsiste ao tempo e à história, né? Eu conheci Padre Cícero desde pequenininho, porque
Nós que moramos no sertão do Ceará, ele como conterrâneo do sertão do Cariri. Então, você chega nos lugares, é muito difícil você chegar numa casa que não tenha aí estampada de alguma maneira a foto, né, de Padre Cícero. E, como você mesmo disse, é toda o sertão cearense, em todo canto que você chega, as pessoas dizem, meu Padre Cícero do Juazeiro, né? É um santo popular na boca do povo, não é um santo canonizado, elevado aos altares da igreja, todavia, né? Mas para o povo do Nordeste, para o povo cearense, é um santo já está santificado no coração do povo. E é um santo de grandes milagres, pessoas que têm testemunhos e testemunhos com o Padre Cícero. Eu tive a graça de muitos anos ir de romaria a Juazeiro, né? E você chega em Juazeiro, realmente a mística é diferente, né? O ambiente é diferente, você encontra essa presença mesmo do sagrado na vida, na história, no lugar, nos lugares aonde esteve, né, Padre Cícero. E foi um homem que, para mim, é assim, um exemplo muito bonito, porque foi um homem que construiu, né, a sua história de uma maneira muito sólida e que teve contribuições muito fortes, tanto na política quanto na vida religiosa do lugar. Eu acho que, para ser assim, para fazer um resumo da história de Padre Cícero, nós encontramos hoje Juazeiro do Norte, que era, em tempo era uma pequena vila, hoje é uma das cidades mais grandes do estado do Ceará, um polo, né, de romarias. Eu acho que Juazeiro, sem a figura do Padre Cícero, não existe Juazeiro, porque tudo gira em torno do Padre Cícero, né? As romarias, toda essa movimentação. Então, são milhares e milhares e milhares de peregrinos que passam durante todo o ano. Não é uma época do ano, é durante todo o ano vão a Juazeiro. Toda vendinha tem uma foto, uma imagem de Padre Cícero lá, né? Sim, e cada nordestino desse tem uma história com o Padre Cícero, um milagre que alcançou pela sua intercessão, e sempre vão a Juazeiro agradecer. E essa maneira, né, de carinhosa, isso é algo muito verdadeiro. Meu Padre Cícero do Juazeiro, né? Isso não é só um bordão, isso não é só um falar. É bonito qualquer mesmo. coisa as pessoas dizem, meu Padre Cícero do Juazeiro, valei meu Padre Cícero, né? Parece até um bordão, mas não, isso faz parte da nossa história como cearense, e para nós foi uma graça muito grande, né, nos últimos anos, quando a igreja reconhece as suas virtudes e já entroniza ele na igreja, né, no santuário, então, com uma reconciliação. Então, são os primeiros passos, e no tempo de Deus as coisas vai acontecendo. Mas é impressionante como a figura de Padre Cícero continua a inspirar, né, o nosso povo, e também a manter. Eu acho que Padre Cícero, sobretudo, é símbolo de resistência, sabe? No sertão sofrido, com tantas dificuldades, né, assolado pela seca, mas as pessoas não perdem a fé. Em todas as casas que você chega, está lá. Meu padrinho está bem na entrada da casa. É um grande intercessor no céu por nós. Um profeta, né? Um profeta. Símbolo de esperança para o povo. Isso é muito bonito. Que maravilha. Vamos lá, Lucas. Tem mais outra imagem aí? São João Eudes. São João Eudes, né? O desconhecido. Esse daí é bem íntimo para o senhor, é bem conhecido. Eu falo assim, o desconhecido, porque eu acho que a igreja como um todo, a igreja como povo, deveríamos conhecer a grandeza e a contribuição deste homem para a espiritualidade do coração de Jesus e coração de Maria. Eu, assim, sou suspeito de falar do amor que eu sinto por São João Eudes, né? Mas há fatos interessantes, né, que me liga muito a São João Eudes. Primeiro porque é uma novidade que talvez muitas pessoas não conhecem. São João Eudes, ele é conhecido como pai
doutor e apóstolo do culto litúrgico aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. O Papa Pio XI outorga isso a ele, porque ele foi o primeiro sacerdote na igreja a celebrar o coração de Maria no dia 8 de fevereiro do ano de 1648. E o coração de Jesus no dia 20 de outubro do ano de 1672. Tanto que a nossa congregação, ela celebra essas festas, claro que com autorização da Santa Sé, de maneira privada, nós celebramos e mantemos essas datas em que São João Eudes celebrou pela primeira vez o coração de Jesus e o coração de Maria. E aí, São João Eudes é conhecido como o grande apóstolo do coração de Jesus. Tanto é que, por exemplo, uma novidade para nós, os eudistas do mundo, que nos alegramos muito, que quando o Santo Padre, o Papa Francisco, ontem, quando foi lançado essa nova encíclica dele sobre o coração de Jesus, né? O coração humano e divino de Jesus, né? Sobre o amor. Então, ele cita São João Eudes na encíclica, né? Quem não teve ainda, quem não leu ainda, pode ler. Ele cita São João Eudes na encíclica como essa grande contribuição da espiritualidade do coração de Jesus para a Igreja Universal, para a Igreja no mundo, né? E cita também um dos nossos padres, que hoje é servo de Deus, Padre Rafael Garcia Herreiros, que é um colombiano que teve uma contribuição também muito grande, né, na história da nossa comunidade. Que bom, padre. É muita história, muita coisa. Esse coração aqui ardente com a cruz significa justamente isso, né? Sim, interessante na teologia do coração de São João Eudes, é uma coisa interessante, uma novidade também para as pessoas que não conhecem, é que depois de São João Eudes teve muitas outras, né, místicos da igreja, grandes santos da igreja, maravilhosos, como Santa Maria Margarida de Alacoque, né? Antes dele teve Santa Gertrudes, que falava do coração de Jesus, mas de maneira escrita, de maneira teológica, ele foi quem escreveu e celebrou pela primeira vez. Mas esses místicos, eles tiveram visões do coração de Jesus, Jesus aparecendo, né, com seu coração traspassado de espinho. São João Eudes, é interessante que João Eudes nunca teve nenhum tipo de visão. João Eudes nunca foi místico de ver, de ter visões do coração de Jesus. Mas toda a experiência que ele teve do coração de Jesus foi nas missões, com o povo, com os pobres, nos lugares onde ele estava. Ele conseguia ver o coração de Jesus encarnado no coração da humanidade. E a partir disso, ele escrevia. Interessante que ele escreveu pouco, ele vai escrever o coração admirável de Jesus. E aí ele dedica simplesmente quase 1.200 páginas para falar só do coração admirável de Jesus. E em São João Eudes, você pode prestar atenção que todas as imagens de São João Eudes, você nunca vai encontrar São João Eudes com o coração com uma coroa de espinhos, mas com uma fogueira em cima. Porque na teologia de São João Eudes, o coração de Jesus é uma fogueira de amor que arde, que se consome pela humanidade. Bonito. Que forte isso, eu não sabia não. Onde é que acha esse... Tem alguns escritos dele, são de fácil acesso? Os escritos deles nos sites a gente ainda consegue, mas a grande maioria está em espanhol e em francês. Porque como a congregação é uma congregação francesa, inclusive, pela graça de Deus, já tramita na Santa Sé, na congregação para o culto divino, né? A congregação já tem enviado, a Santa Sé já nos pediu várias informações sobre isso, a congregação tem enviado, né, pedindo reconhecimento da causa do doutorado que tramita na igreja já há alguns anos, né? Porque São João Eudes, nós conseguimos resgatar, depois da Revolução Francesa, nós conseguimos resgatar 13 tombos, que a gente chama de obras completas,
de escritos eudisianos. Escrito por eles, nós temos 13 livros que são assim um primor, Tratado. É um tratado que ele mesmo escreveu a punho sobre cada realidade. Ele tem um livro, que é o livro 4, chamado O Coração Admirável da Doce Mãe de Deus. Que esse livro é uma riqueza assim inexplicável, porque muitos teólogos falam de Nossa Senhora, né, a partir dos escritos bíblicos e tudo. É interessante como João Eudes vai falar de Nossa Senhora numa visão da sua adolescência, que a gente não tem muita coisa escrita de Maria, né? Maria aparece poucas vezes na Bíblia, então essas outras partes a gente não entende. Mas ele teve uma intimidade tão grande com o coração da Mãe de Deus que ele dedica mais de 1000 páginas escrevendo sobre o coração admirável da doce Mãe de Deus. E nisso são 13 tomos. E esses 13 tomos já enviados aqui para o Vaticano. E nós temos em França, na nossa comunidade de Versalhes, nós temos aí o bispo de Versalhes, que é Monsieur Lucrepy, e ele é que está à frente dessa causa, né? Juntamente com os outros padres eudistas, com cardeais também que temos da nossa congregação. E aí estamos tentando fazer cada vez mais esse tesouro da igreja conhecido, porque isso é um grande tesouro, esses escritos de São João Eudes. Tá vendo? Assista, pesquise, leia sobre a vida de São João Eudes, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele tem de contribuição para a igreja. Mas, Paulo, estamos chegando ao final do nosso podcast. Oh, que pena. Passa rápido, né, padre? No início parece que vai demorar, mas depois passa, que a gente nem vê. Padre, quero agradecer mais uma vez a presença do Senhor, agradecer a sua disponibilidade, o seu sim, de estar aqui hoje batendo um papo conosco. Foi muito bom, muito rica a conversa. Acredito que muitas pessoas vão ser alcançadas e São João Eudes vai se tornar cada vez mais conhecido. Para você que nos acompanha, ou através agora da rede social, do YouTube, também através lá da nossa querida Rádio Excelsior, muito obrigado por você que participou. Esse foi mais um Papo com o Seminarista com o Padre Marcelo, e semana que vem tem mais. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma linda tarde, uma ótima semana.